Essa semana saiu a seguinte notícia. Jorge Soros assumirá o controle da segunda maior rede de estações de rádio da América. A pergunta que eu te faço é o seguinte: um cara bilionário, conhecido no mundo todo, tem ali o seu fundo de investimento, um dos caras mais renomados e respeitados do mercado financeiro, com acesso a praticamente dinheiro infinito. Na era da tecnologia, na era das big techs, das redes sociais, por que ele faz aquisição de um conglomerado de rádio com 200 rádios por 400 milhões? E aqui tem duas teses que eu quero trazer para você. Vou trazer essas duas teses e depois eu quero te falar quem é Jorge Soros e por que isso me preocupa, por um lado. Tá? E por que você deve ficar atento a esses sinais. A primeira delas é sobre essa questão do apagão mundial. Cada dia que passa, novas informações surgem a respeito disso. Se você não acredita em mim, acha que eu não tenho a capacidade técnica de falar sobre isso, vá assistir, por exemplo, lá o Serjão Foguetes, outras pessoas que falam de forma mais técnica sobre isso. Você vai ver eles falando que sim, isso está acontecendo, está tendo as explosões no Sol, os raios eletromagnéticos, isso pode interferir na nossa rede de comunicação, principalmente na internet, e é possível que aconteça um apagão, como eles estão denominando, na internet. E se isso acontecer, vai ser um caos. E a única coisa que vai restar, entre aspas, são as coisas analógicas. E, meus amigos, eu pergunto pra vocês, o que é algo analógico? Você acertou. Rádio. Então, o que esse cara sabe que a gente não sabe? Fica aí o meu primeiro questionamento. A segunda linha é o seguinte: nós estamos à beira de uma eleição americana. Novamente, aquele embate entre direita e esquerda, vamos dizer assim. E se a gente pegar um recorte da nossa história, da história mundial, vamos dizer assim, e voltar para o ano de 2016, perto das eleições de 2016, onde o Trump ganhou, aconteceu vários eventos na sociedade americana que meio que desestabilizaram aquela eleição e foi um caos. Uma delas foi a invasão dos imigrantes de Honduras aos Estados Unidos um mês antes da eleição. Isso foi um caos. Por quê? O Trump, na sua política ali de governo, ele falou, cara, imigração zero, vou construir um muro, eu não quero mais que imigrante venha para a América, porque isso é obra dos globalistas para acabar com a América. E se a gente for pegar por um lado, ele tá certo. E eu não tô aqui fazendo um discurso anti-imigração. Até porque, por exemplo, eu tenho familiares que são imigrantes em outro país. Eu seria idiota ao pregar uma coisa como essa. Mas o que faz uma sociedade decair? É justamente você perder a sua identidade, você perder a sua cultura. Então, se pessoas que não têm o amor patriótico pela bandeira dos Estados Unidos, pelos valores que fundaram essa sociedade, se eles forem para lá, isso vai acabar aos poucos. Então, essa é uma tese. E faltando poucos meses para a eleição de 2024, Jorge Soros, que é do Partido Democrata, faz essa aquisição para talvez jogar as informações que ele imagina como as melhores para o mundo, para a América, através das ondas de rádio. E aí você me pergunta, Guilherme, o que essa crise migratória tem a ver com a questão da rádio? Se você não sabe o que o Jorge Soros apoia hoje, ele tem uma fundação, uma ONG, que é a Open Society, que ela apoia causas a respeito da democracia. A gente vai acessar o site aqui, eu vou já mostrar para você. Democracia, imigração, educação. Então são causas nobres. Mas quando você vê o que de fato está por trás, isso é assustador. Eu acho que você já ouviu falar no movimento Vidas Negras Importam. Black Lives Matter. Tem até algo bonito por trás. E de fato, não é só a vida negra que importa. A vida branca, a vida amarela, de qualquer etnia. Todos somos importantes. Mas essa questão identitária nos Estados Unidos tá latente. Isso tem vindo pro Brasil de uma forma gritante também. Todo momento você vê nas redes sociais esse embate de negros contra brancos, índios contra não sei o quê. E, cara, isso é preocupante. E a verdade é só uma. Eles não querem que o Trump volte pra presidência. Porque muita coisa nessa ordem mundial vai ou voltar pros eixos como se nada tivesse acontecido, ou vai ter um embate. E se tiver esse embate, meus amigos, aí sim a gente tem que estar preparado para um próximo passo. Mas eu quero te falar quem é Jorge Soros. Ler essa notícia para você e percorrer
por esse assunto para que você entenda quem é esse cara e por que as pessoas falam que ele é uma das pessoas que controla, né, a sociedade através da sua influência. Além dele ser bilionário e ter muita influência, o que você não sabe é que ele nasceu em 1930, num contexto de guerra. A gente estava ali no meio da Segunda Guerra Mundial e ele era judeu. Ele é judeu e os seus pais que morreram eram também. Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? Perseguição aos judeus. Ele teve que sair da Hungria, da onde ele nasceu, e buscar um lugar melhor para viver em Londres e depois Estados Unidos. E lá ele estudou, se formou em filosofia. E aí, quando eu comecei a fazer essa pesquisa sobre a vida do Jorge Soros, eu fiquei perguntando, cara, como que um cara que fez, por exemplo, faculdade de filosofia, teve ali, lógico que estudou um pouco de negócios, como ele se transformou num dos maiores gestores de fundos do mundo. Se você não sabe, esse cara, ele foi o responsável por quebrar o Banco Central da Inglaterra. Em 1992, numa quarta-feira, Jorge Soros, através das suas operações de hedge, que é a operação de compra e venda, um trade, não aquele de opção binária, não o urubu do Pix, mas opções de compra e de venda, ele apostou em algo que ninguém estava pensando. Quando você injeta uma moeda na economia, a tendência é que essa moeda ela se desvalorize. O que aconteceu? Ele fez uma opção de venda à libra esterlina, que é a moeda da Inglaterra. E se você não sabe, pequeno gafanhoto, se você é jovem demais, não existia euro até um dia desse. 2004 não existia euro. Então, essa unificação da Europa, dessa moeda, não existia. Cada país tinha a sua moeda. E a libra esterlina era uma das moedas mais valorizadas da Europa, junto com o marco alemão. O que aconteceu? Ele falou, o seguinte, eu acho que a libra esterlina vai se desvalorizar, então vamos comprar marco alemão. E jogou isso no mercado. Aconteceu o seguinte, que tinha muita libra no mercado, não tinha dinheiro para liquidar essa operação e acabou que literalmente, isso é literalmente, tem literaturas falando sobre isso, o Banco Central da Inglaterra quebrou. E a solução mais tarde foi a criação do euro para que unificasse tudo isso. Então, olha essa mente maquiavélica desse maluco. E agora a gente vai entrar aqui nessa notícia que ele compra, e agora que eu já te dei um contexto de quem ele é, e depois a gente vai ver as causas que ele apoia de fato, e você vai ver que tudo aqui é orquestrado para que de fato a nossa sociedade desande. E eu tô trazendo esse assunto para você porque tá muito em alta essa questão do apagão mundial, de uma nova ordem, disso e de aquilo, mas você precisa entender que sim, de fato, existem pessoas que controlam o rumo da sociedade. E a América, querendo ou não, ela ainda é o coração do mundo. Se as coisas desandam na América, mais especificamente nos Estados Unidos, as coisas vão desandar no restante do mundo. Jorge Soros irá adquirir a segunda maior empresa de rádio da América, de acordo com documentos judiciais e fontes próximas da situação. A Soros Foundation Management comprou 400 milhões de dólares em dívida da Audacity, que inclusive você pode utilizar para gravar seus áudios, que possui mais de 220 estações de rádio em todo o país. De acordo com uma fonte republicana que falou ao Correio de Nova York, acredita que era possível que Soros estivesse comprando a participação para ajudar a influenciar a opinião pública nos meses anteriores às eleições presidenciais de 2024. Foi o que eu falei para você. Abre aspas. Isso é assustador, diz a fonte. Fontes afirmam que a participação de Jorge Soros equivale a 40% da dívida sênior da empresa. Um percentual suficientemente elevado que poderia render o controle efetivo, isso daqui está em português de Portugal, tá? Da gigante dos meios de comunicação social quando este sair da falência. Então, ele comprou uma empresa praticamente falida, assumiu a dívida altíssima de algo que foge hoje do convencional, porque realmente ele tem uma agenda. Além disso, a Audacity confirmou o investimento de Soros, depois que várias fontes confirmaram o negócio. Abre aspas, a decisão de nossos atuais e novos detentores de dívida de se tornarem acionistas da Audacity representa um voto significativo de confiança em nossa empresa e no futuro do negócio de rádio e áudio, disse a Audacity em comunicado. Enquanto isso, a audiência para aprovação do plano de reestruturação da Audacity está marcada para dia 20 de fevereiro. Inclusive, já aconteceu.
E só para te dar o spoiler. E aí, meus amigos, eu quero mostrar para você o que o Jorge Soros, através da sua fundação, apoia. Quais são as causas que ele apoia. E aí, meus amigos, isso está alinhado, sem dúvida nenhuma, à Agenda 2030 da ONU, né? Que vários países, inclusive o Brasil, faz parte e está forçando políticas públicas para que a gente chegue a esse grande reset. Então, galera, quando as pessoas na internet falam sobre isso, muitos de vocês pensam que eles estão falando de coisas soltas, né? O grande reset mundial. Mas é como a ONU está denominando esse evento. Até 2030 eles querem dar um reset na forma como a gente consome nossos alimentos, na forma como a gente tem energia na nossa casa, nessa questão racial. Então, várias coisas eles querem mudar até 2030. E essa agenda tem pressa, essas pessoas têm pressa. Então, tô aqui no site da Open Society Foundation e olha aqui que tá escrito: trabalham para construir democracias vibrantes e inclusivas, cujos governos sejam responsáveis perante o seu povo. Já nesse pequeno texto, a gente já tem várias conclusões. Se você entende um pouco sobre a questão geopolítica, até mesmo se você sabe ler e interpretar as coisas, para construir democracias vibrantes. Todo mundo no Brasil e no mundo que questiona algum ato é uma pessoa antidemocrática. E aqui eu não tô nem falando, galera, de urna, esse negócio que aconteceu que eu acho patético. Porque para pensar comigo, se você foi eleito por vários mandatos pela urna, na vez que você perde a urna não presta, mas todo mundo que debate o modelo atual que a gente está, todo mundo é antidemocrático. Inclusivas. Isso fala sobre diversidade. E de fato, galera, a gente tem que ter uma sociedade mais diversa, onde todo mundo tenha o seu lugar de fala. Mas por que pessoas da minoria têm que ter mais lugar de fala do que outras? Porque alguns discursos são silenciados e outros são amplificados. E olha essa frase aqui, ó. Cujo. Você pode trocar o cujo na língua portuguesa pelo QO ou QA. Nesse caso, como está terminado em O aqui, ó, cujo, QO, vamos trocar aqui para a gente entender melhor, governos sejam responsáveis perante seu povo. Meus amigos, a pergunta que eu faço para vocês aqui no início do nosso programa: você quer que o governo seja responsável pela sua vida? Ou você quer que o governo seja responsável perante o seu povo? Aqui tem duas interpretações. Na minha visão, pode ser que eu esteja errado. Que ele se responsabilize pelos seus atos perante aquele povo que elegeu, mas que também o governo seja aquele que vai nortear a nossa vida. Eu não quero que o governo venha nortear a minha vida. E não importa se o governo é de direita ou de esquerda. Despesa totais, 21 bilhões. 1,3 bilhão só em 2022 de despesa. Mais de 50 mil pessoas aí atendidas. O que nós fazemos? A Open Society Foundation estão ativas em mais de 120 países em todo o mundo. Meus amigos, onde tem um pedaço de terra no globo, tem atuação disso aqui. Agora você entende por que um homem como ele, com tanta influência, com tanta coisa, estando localizado em cada país do mundo, praticamente, como é que esse cara se torna perigoso e o discurso dele? Correndo a concessão de subversões, investigações, defesa e investimento de impacto e litígio estratégico para apoiar o crescimento de democracias inclusivas e vibrantes. Então ele fala aqui, ó, sobre justiça climática, expressão. Aí, sabe essas agências de checagem? O que é verdade, o que não é? Então, ó, justiça climática, expressão, equidade e justiça. Então, para você ter noção, quando se fala de justiça aqui, o Jorge Soros acredita que uma pessoa não deve ser presa e condenada se ela é usuária de droga, por exemplo. Porque ele acredita que se a pessoa, isso parece até uma visão libertária, né? Se a pessoa não cometeu nenhum crime para usar aquela droga, se ela não fez uso da violência, não fez mal a ninguém, ela pode consumir a droga. Então, ele paga advogados em vários locais do mundo para que essas pessoas sejam soltas. Aqui tá escrito. Depois você leia. Né? Eu não vou abrir aba por aba e ler
para que você não fique assim muito bisurado com a sua mente aqui por conta desse assunto, mas eu quero trazer uma luz para esse assunto. Então, George Soros é fundador da Open Society. Ele doou mais de 32 bilhões da sua fortuna pessoal para financiar o trabalho da Open Society Foundation em todo o mundo. Aí quando você olha essa história, né? Tipo assim, cara, um velhinho sobreviveu à guerra, ganhou muito dinheiro. Eu não sei se de uma forma muito ética, porque muita gente teve que sofreu muito, né? Por conta da quebra do Banco Central da Inglaterra, para que ele botasse muito dinheiro no bolso. Ganhou muito dinheiro, ficou bilionário. Hoje faz causas sociais. A gente olhando assim no contexto de fora, fala, cara, como que esse cara pode ser uma ameaça para o mundo, né? Uma pessoa que ganhou seu próprio dinheiro, foi lá, conquistou, hoje ajuda. Mas quando você vê a visão de mundo que ele apoia, progressismo, essa cultura woke, é muito perigoso, né? Então, quero saber a sua opinião. Comenta aqui o que você acha sobre isso, porque eu quero muito saber aquilo que você acha, né, sobre esse assunto.